Nesse capítulo sobre produção de mudas, falaremos hoje sobre os aspectos teóricos da variação somática. Exceção à regra. Nas aulas anteriores sobre produção de mudas, afirmamos que toda multiplicação vegetativa produziria clones. Nessa aula, comentaremos de uma forma simplificada as exceções à regra. Nas plantas podem ocorrer variações epigenética e genética. Variação epigenética são variações em que não ocorrem mudanças genéticas, ou seja, não são permanentes. Exemplo: as mudanças que ocorrem no ciclo ontogenético são mudanças morfológicas e fisiológicas das fases juvenil e adulta, e também nas mudanças fenotípicas causadas pelo ambiente, pela nutrição e outros. Exemplo de variabilidade epigenética. Em regiões onde ocorre amplitude térmica acima de 15 graus, na fase de amadurecimento da laranja sanguínea, sua polpa fica avermelhada. Variação genética, que são as mutações. Ocorre variação no genoma. Uma célula somática pode sofrer mudança permanente em sua composição genética. Podem ocorrer muitos tipos de mudanças genéticas, que são as mutações, tanto em vegetais como animais. As mutações criam quimeras. O que é uma quimera? Quando uma célula somática sofre mudanças em sua composição genética, multiplica-se e produz um número considerável de células cílias e pode provocar mudanças permanentes em parte desse ser. Então, teremos um ser constituído por dois ou mais tecidos geneticamente diferentes. Esse fenômeno é denominado quimera, que é um monstro da mitologia grega. O monstro da mitologia grega era um leão, com cabeça de leão, com cabeça de cabra e com rabo de serpente, ou rabo de um dragão. Isso aí é variável na mitologia. Podemos conceituar, então, quimera como um ser ou parte desse ser constituído por dois ou mais tecidos geneticamente diferentes, que desenvolvem-se de forma adjacente como parte de uma planta composta. Observação: ocorre quimerismo tanto em vegetais como em animais. E aqui um quimerismo que ocorreu num vegetal. Atenção, não confundir quimera com planta enxertada. Nesse caso, a planta pode ser composta de dois tecidos geneticamente diferentes, porém não se desenvolvem de forma adjacente. Os tecidos são separados por uma linha cicatricial. Não há mistura de tecidos. Como exemplo, nós temos aqui o pessegueiro. Então, aqui nós temos uma cultivar que serve como porta-enxerto e outra cultivar que serviu como copa. Então, se nós abrirmos o tronco, nós vamos ver que há uma linha cicatricial aqui separando os dois tecidos. Então, não há mistura de tecidos. Origem das quimeras vegetais. As mutações são causadas por fatores externos e ou internos e ocorrem nas pontas de crescimento. São os ápices meristemáticos. Na verdade, ocorre nas células meristemáticas. Então, aonde nós vamos encontrar esses ápices meristemáticos? Nós temos aqui no embrião, tem as pontas do embrião, o ápice que vai formar a copa, vai se desenvolver, vai formar os ramos, e também nós temos as gemas, que vão se desenvolver e vão formar ramos também. Então, os meristemas, só recordando, são definidos como tecidos constituídos por células não diferenciadas que, por divisão, dão origem às células filhas, que, ao se diferenciarem, formarão os tecidos maduros da planta. Então, vamos recordar como que ocorre. Essas regiões dos ápices meristemáticos são constituídas de 3 camadas. A L1, a camada L1, que aqui, olha, nós estamos aqui do lado, vendo, é uma camada mais fina, ela forma a epiderme do caule. A camada L2, que é mais central, ela dá origem ao córtex externo, parte do córtex interno e uma parte do cilindro vascular. Nessa camada também são formadas as células reprodutivas e as raízes adventícias. Isso é muito importante a gente analisar bem.
E a camada L3 dá origem ao córtex interno, ao cilindro vascular e à medula. Antes de comentar os tipos de quimera, vamos relembrar o desenvolvimento dos ápices merissemáticos. Então, ele começa no embrião, por exemplo, ele vai se desenvolvendo e vai formando todas as partes do caule. Ela vai se diferenciando e formando todas as partes do caule. Assim como as gemas também. Elas vão se desenvolvendo, né? Aqui tem uma, e vai formando as partes do caule. Então, por exemplo, aqui nós temos um ramo, que é de uma moreira, ele foi cortado. A camada L1, essa camada aqui forma epidérmio, uma camada mais fina. A camada L2 fica aqui no meio, no centro, que forma os córtex, né? E a camada L3, que forma parte do córtex interno, a medula, né? Totalmente a medula. Tipos de quimera. Então, as quimeras podem ser divididas em 3 tipos distintos, conforme o arranjo das células nos ápices merissemáticos. Então, nós temos a quimera setorial, que ocorre nas gimnospermas e nos ápices embrionários. E as quimeras mericlinal e periclinal, que é a quimera estruturada, ocorre nas gemas das angiospermas. Então, aqui nós temos 2 esquemas. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar sobre a quimera setorial, ou não estruturada. Ocorre mutação em uma célula. Aqui, nesses ápices embrionários, a divisão, eles não obedecem muito às camadas. Eles vão se dividindo de todas as direções. Então, esse tecido, essa célula que foi mutada, ela vai formando setores do ramo. Então, ela pega totalmente os setores do ramo. Então, vamos supor que conforme ela vai se desenvolvendo, vai formando o ramo, vai formando setores. Então, chega no momento em que ela está formando um ramo que praticamente metade do ramo, em alguma parte, né, está mutado e outra parte é o tecido original. Então, se sair uma gema aqui e se desenvolver, nós podemos pegar esse ramo que vai ser desenvolvido, porque ele vai ser composto por todas as camadas do tecido mutado. Então, nós vamos ter um mutante sólido, nós podemos obter um clone aqui, é um mutante sólido. Se não, né, se ela brotar aqui, ela volta ao original. Na verdade, ela pode também continuar como quimeras, né, partes de tecidos mutados e partes não mutados. Na verdade, isso aqui é mais difícil da gente multiplicar. Por isso que fala assim, esse tipo de quimera setorial, ele é mais instável. Geralmente a tendência é resultar um mutante ou retornar ao original. Já na camada, na quimera estruturada, a mutação pode ocorrer em algumas das camadas. E, geralmente, a multiplicação das células, elas se mantêm na mesma camada. Então, vamos supor, se uma célula mutada, que foi mutada na camada L1, ela vai se mantendo na camada L1. Se for na camada L2, ela vai se manter na camada L2. E na camada L3, ela vai formar esse setor aqui, né, que é todo mutado. Então, quando nós pegamos, por exemplo, nós vamos pegar só a camada L1 aqui, um exemplo, né? Ela vai se transformando, ela vai se multiplicando e ela vai ocupando todo o espaço quase das camadas. Quando sai uma gema, né, que se forma aqui desse lado, ela pode se desenvolver e esse ramo nós selecionamos, né, e nós teremos assim uma planta, formar uma planta, né, propagar, formar uma planta com toda a camada L1 mutada. Ela pode continuar ainda, né, assim, dependendo do ramo, como camada não mutada, ou retornar ao estado original. Aqui, nós chamamos que é uma quimera mericlinal, porque parte do tecido não está mutado. Aqui não, é uma quimera periclinal. Toda a parte da camada L1 está mutada. Vamos dar um exemplo para ver se a gente ilustra melhor. Exemplo de quimera periclinal, amora preta, com espinho e sem espinho. Então, nós temos assim a amora preta com espinho e sem espinho. Sem espinho foi uma mutação da camada L1. A planta não tem espinho porque a epiderme é resultante da camada L1 que sofreu uma mutação, onde o gene responsável pela presença de espinho não está sendo expresso. Então, nós temos aqui nós temos uma amora, em que os ramos têm espinho.
E aqui nós temos uma amora que não tem espinho. Isso aqui é uma quimera periclinal. Aqui é o tecido original. Então, se nós pegarmos aqui um ramo, uma parte do ramo, e colocarmos para enraizar, nós vamos ter as raízes que se formam na camada L2, que é a camada não mutada, vai ser formada pelo tecido original. E os ramos aqui brotando será formado pela quimera, quimera peregrinal. O que pode ocorrer depois de algum tempo? Algum ferimento aqui na raiz pode formar uma raiz, né? Pode formar uma gema e brotar. E vai brotar uma amora com espinho. Essa amora será com espinho. Por quê? Aqui foi formado, as raízes adventícias são formadas na camada L2, que são os tecidos originais. De outra forma também, pode ocorrer, se foi uma camada meridional que tinha alguns tecidos não mutados, ela pode soltar alguns ramos também com espinho. Perfeito? Aqui, por exemplo, se ela produzir sementes, e você conseguir essas sementes e plantar e ela nascer, semear e ela nascer, será uma amora com espinho, porque as células reprodutivas são formadas na camada L2, que não está mutada. Então, aqui, durante uma visita a um produtor de uvas, né, nós estávamos visitando, e aqui era uma uva variedade Brasil, que é uma mutação da Itália. Então, em determinado momento, nós vimos um cacho que tinha quase metade que era Itália e outra metade que era Brasil. Nós não fizemos nenhuma análise, mas podemos deduzir que a camada que sofreu a mutação foi a camada L2, aonde as células reprodutivas, né, que formam o cacho foram mutadas. Plantas variegadas, que são as quimeras, são plantas em que parte das folhas são formadas por células em que os plastídeos não produzem clorofilas. Essas partes apresentam coloração branca ou amarela. Exemplo, pleomele. Então, aqui nós temos o pleomele. Então, essas partes dos tecidos, né, elas não produzem os plastídeos, né, como a daí não produzem clorofila. Atenção, não confundir com as variações fenotípicas que ocorrem em certas plantas, em que as folhas maduras, de acordo com o ambiente, sintetizam pigmentos, né, que são antocianinas e carotenoides, o que provoca mudanças de coloração nas folhas. Então, aqui nós temos os exemplos, né, principalmente as plantas, as árvores lá de clima temperado, quando chega no outono, elas mudam de cores antes da senescência, né? Ou também, nós temos aqui uma flor, nesse caso também é uma variação epigenética, porque aqui essa variação depende da nutrição da planta para provocar essas tonalidades na flor. Considerações finais. Nas últimas décadas, os pesquisadores procuraram entender, por meio do genoma, o porquê de seres tão diferentes como o homem e o chimpanzé possuírem sequência de genes semelhantes. Verificou-se que essas diferenças são devidas aos dispositivos que controlam as expressões dos genes. Esses dispositivos também podem sofrer mutações. Atualmente, sabe-se que as alterações nos genomas não são tão raras como se pensava. Estudos em gêmeos univitelíneos idênticos, né, comprovaram que, mesmo sendo parecidos, podem apresentar diferenças genéticas. Como, por exemplo, em um par de gêmeos univitelíneos, pode ocorrer que apenas um deles apresente a doença de Parkinson, ou distúrbio neurológico similar, ou outro distúrbio neurológico similar. Esses estudos ajudam na identificação de genes associados a determinadas doenças. Segundo os pesquisadores, essas variações geralmente ocorrem quando a fita dupla de DNA se quebra. O processo de reparação pode deixar de fora alguns genes ou inserir cópias extras. Muito obrigado. Deixe seu comentário ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões.